Tudo belezinha com vocês, galerinha do Terceirão? Que animação, hein? Como eu tô feliz em estar aqui novamente com vocês. Como foi a primeira aula aí? Deu uma balançadinha, deu uma revisada, já conseguiram perceber o pancadão que vai ser essas aulas de espanhol? Ah, gente, vai ser muito top, vai ser muito legal, porque a gente preparou para vocês tudo de mais especial, de mais delicioso, para que a gente consiga trabalhar tanto a parte da literatura, quanto a parte de vocabulário, quanto a gramática, de uma forma um pouco mais leve, tá bom? Então, meus amores, sem muitas conversas, vamos lá começar a nossa aula? Aí, baixando aqui o nosso telão. Vamos dar um zoom, uau, aí! E aí, o que nós vamos trabalhar hoje, meus amores? Hoje nós vamos falar de substantivos. Vamos começar com a parte da gramática, né? Vamos lá falar de substantivo e vamos já passar diretão para o vocabulário. Hoje nós vamos trabalhar o vocabulário ligado à alimentação. Então, nomes de comidas, frutas, tudo que está ligado à alimentação. Vamos continuar falando um pouquinho de outro livro do Miguel de Cervantes, La Gitanilla, que La Gitanilla significa, na tradução, a ciganinha. E o país que nós vamos dar uma breve viajada hoje vai ser a Bolívia. Tudo beleza? Então, prontos para a nossa aula de espanhol? Então, vamos comigo, vamos lá, vamos começar com o substantivo. O que são substantivos? Só para vocês lembrarem, né, que a vida inteira de vocês, desde lá do Fundamental 1, vocês trabalham substantivo. E substantivo em espanhol tem a mesma definição do substantivo da língua portuguesa. São aquela classe de palavras que vão nomear, que vão dar nomes a coisas, objetos, pessoas, lugares, enfim. Tudo que tem um nome é um substantivo. Eles são variáveis. Por que é variável? Porque ele vai variar de gênero e número, né? Ele pode ser masculino, feminino, singular e plural. E também existem uns que são invariáveis. Os que são invariáveis, voltando aqui, são os coletivos. Então, nós temos alguns invariáveis e temos também os coletivos. Eu, particularmente, amo substantivo coletivo. Eu acho eles tão simples, assim, e tão mais fácil de entender, porque ele junta todas as espécies e dá um nome para aquela junção. E isso fica muito top. Eles podem ser classificados também de diversas maneiras, né? Então, eles vão ser classificados de várias formas. E nós vamos aí olhar um por um. Primeiro, a primeira classificação, se baseando no gênero, se baseando no sexo do referente, ou seja, no gênero, né? No gênero. Masculino terminado em O e feminino terminado em A. Então, esse, assim, é o mais simples de todos, porque a gente sabe que a palavra terminada em O é masculino, palavra terminada em A, feminino. São todas? Não, a gente também sabe que não são todas, né, galera? Mas, em regra, sim, da maioria, seria mais ou menos isso aí. Então, a primeira regrinha são os masculinos terminados em O e femininos terminados em A, perdão. Em espanhol, el tío, português, o tio. El hermano, o irmão. El hijo, o filho. El perro, o cachorro. El gato, o gato. El zorro, a raposa. Em português é feminino, porque termina em A e é a raposa. Mas em espanhol é zorro. Então, termina em O, masculino. São uma das palavras que a gente vai estudar mais para frente, que é a mudança de gênero, que são os heterogenéricos. Mas não vamos nos ater a esses detalhes agora. Vamos pensar aqui nas terminações, né?
el fontaneiro, que é o encanador, el ingeniero, que é o engenheiro, e el médico, um médico, certo? Aqui a gente já está trabalhando praticamente o vocabulário também, né, amores? Então vamos lá, repitam comigo. El tío, el hermano, não é el, viu? Ouvi gente falando el aí. É el. A língua, ela vai encostar no céu da boca. E o E sempre tem som de E. Então vai ser el. El tío, el hermano, el hijo. Lembra lá que eu falei quando começa em consoante, ou começa em vogal e a última com uma consoante junta? Aqui é o caso, porque o H ele não tem som, então vai acontecer el hijo, el hermano, el perro, el gato, el zorro, el fontanero, el ingeniero e el médico. Vamos para os femininos agora? Então vamos lá. La tia, a tia. La hermana, a irmã. La hija, a filha. La perra, que é a cachorra ou a cadela. La gata, a gata. La zorra, porque a gente fala a raposa e fala o raposo. O raposo a gente usa, mas não é na verdade, porque a gente usa a raposa para feminino e a raposa para o masculino, viu, galera? Mas em espanhol nós temos el zorro para raposa macho e la zorra para raposa fêmea. La fontanera, a encanadora. La ingeniera, a engenheira. E la médica, a médica. Vamos repetir comigo? Vamos lá? Aqui de novo. La tia, la hermana, la hija, la perra, la gata, la zorra, la fontanera, la ingeniera e la médica. Agora nós temos os masculinos terminados em consoantes e femininos terminados em A. Então, eles são masculinos quando são terminados em consoante e quando terminados em A vai ficar masculino. Porque esse é o feminino, porque esse masculino, quando vai passar para o A ou para o feminino, vai acrescentar o A. Entenderam, né? Vocês vão entender aqui, ó. El escritor, la escritora. El profesor, la profesora. El redactor, la redactora. El juez, la jueza. El albañil, la albanilha. Então, vocês têm que prestar assim, bastante atenção que as palavras masculinas terminadas em consoante, quando vai para o feminino, só se acrescenta o A, ok? Então, vamos lá comigo? El escritor, la escritora. El professor, lembrando que não existe dois S, tá? SS não existe em espanhol, é um S apenas. Então, professor, professora. Redactor, redactora. Juez, jueza. Albanil, albanilha. De acordo com a Fundação do Espanhol Urgente, que é Fundel Rael, tanto a albanil quanto a albanilha, a palavra que ainda não existe no dicionário, são termos corretos para se referir à mulher que exerce a função de pedreira, né? Porque antigamente, vocês todos sabem, que essa profissão era uma profissão 100% masculina. Então, com o tempo, as mulheres, claro, foram ali entrando nesse novo mundo, né, gente? As mulheres elas foram ali avançando em toda essa questão de empoderamento, né? Por que eu não posso ser uma pedreira, né? Ou um pedreiro feminino? Enfim, então o que aconteceu? Acabou que se popularizou o feminino de pedreiro para pedreira e não o pedreiro e
a pedreiro, certo? E aí, porém, não está ainda dicionarizado na língua espanhola, mas existe. Usa e é aceito, tanto formal quanto informalmente. Existem algumas exceções. Nessa nossa regrinha aqui, ó. Opa, apontei para o lado errado. Essa nossa regrinha, onde termina em consoante e para o feminino vai acrescentar o A. Essas exceções estão aqui, ó. O ator, por exemplo, ele não vai ser atora, o feminino. Vai ser atrix. El ator, la atriz. O emperador, la emperatriz, né? Então, muda algumas palavrinhas. Então, todas as regras a gente sabe que existem exceções. E está aqui algumas exceções das palavras terminadas em consoantes que são masculina e passam para o feminino de uma forma diferente. Belezinha? Vamos continuar? Então, vamos dar voltar lá para a tela total, ver os masculinos terminados em E. Quando eles passam para o feminino, vai se acrescentar usar, né? Vai pegar o E e vai ficar essa. Por exemplo, el conde, la condesa. El tigre, la tigresa. Então, algumas palavras terminadas em E, quando vai para o feminino, se transforma em essa. Tigre, tigresa. Mas tem as exceções. Vampiro, vampiresa. Olha aqui, ele vai terminar em essa, porém, o masculino termina em O. Outro exemplo, aqui termina em E, mas sacerdote, mas sacerdotisa vai terminar em issa e não essa. Não vai ser sacerdotesa, e sim sacerdotisa, igual na língua portuguesa. Certo, amores? Então, seguindo. Masculinos terminados em A, quando passam para feminino, vai para o isa. Porém, tem esse exemplo aqui, tem o isa, que é o terminado com E, sacerdote e sacerdotisa. Então, a gente já sabe que sacerdote é uma exceção. Então, nós temos aqui profeta, ele profeta, la profetisa. El poeta, la poetisa. Porém, a forma poeta também é aceita para se referir ao feminino. Eu também posso dizer el poeta e la poeta. Então, vocês pode ser la poeta ou la poetisa. Mais formal é la poetisa. Porém, o uso coloquial, as pessoas usam mais a poeta e não a poetisa. Na língua portuguesa também a gente faz esse uso. Agora nós temos os heterônimos, que são o quê? São aqueles substantivos que têm uma forma própria para o masculino e uma forma para o feminino. Então, vai mudar totalmente o nome de um para o outro, da sua forma feminina para o masculino. Então, nós temos el toro, la vaca. El toro, la vaca. El príncipe, la princesa. El padre, la madre. El yerno, la nuera. Esse Y, ele pode ter o som tanto do J para yerno, ou o I também, se você preferir, yerno, certo? Então, é muito ali da sua escolha, mudar ou não, para yerno ou yerno. Eu prefiro yerno, el yerno, mas tem gente que usa el yerno. El caballo, la yegua. A mesma coisa, pode ser la yegua ou la yegua. Eu prefiro la yegua. El rei, la reina. El padrino, la madrina. El carnero, la oveja. El jinete, la amazona. Olha só o que acontece. Nós temos em português,
Nós temos aí, a gente às vezes confunde, né? Cavalheiro, cavalheiro com cavaleiro, né? A gente não confunde um com o outro? Cavalheiro, aquele homem que é muito gentil, e o cavaleiro, que é quem anda de cavalo. Em espanhol não acontece essa confusão. Por quê? Porque quem anda de cavalo no masculino é el jinete e não o cavaleiro. Cavaleiro, perdão. El jinete, los niños aí, eu sei que tem muitos jinetes assistindo nossa aula agora. Então, el jinete é o rapaz que anda a cavalo. E lá a amazona, aí é igual na língua portuguesa, a amazona, que é a mulher que anda de cavalo. Já a pessoa educada, gentil, nananã, é el caballero, la dama, el caballero, la dama, certo? Então, aí tem as nossas diferenças. Que mais que temos ainda sobre o substantivo, professora? Tem os comuns quanto ao gênero. Então, aqueles que são comuns tanto para o gênero feminino quanto para o gênero masculino. O que vai mudar? O artigo na frente, né? Que é quem vai especificar se é feminino ou masculino. Então, são aqueles substantivos com apenas uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Los terminados em ante, por exemplo, el estudiante, la estudiante, el cantante, la cantante. Então, todas as palavras terminadas em ante, elas são, tem o gênero, o que vai fazer mudar de gênero é o artigo na frente. Ista, todas as palavras em ista também. El artista, la artista. El modista, la modista. A maioria dos substantivos terminados em E, a maioria, vocês viram lá que tem aquelas regrinhas, né? Porém, a maioria deles também vai ser aí comum de gênero. El conserje, la conserje. O que é conserje, professora? Zelador. Nada a ver, né? Então, tem palavrinhas aí que são totalmente diferentes. El gerente, la gerente. El viajante, la viajante. Alguns terminados em consoante também são de gênero comum. El mártir, la mártir. El auxiliar, la auxiliar. Belezinha até aí? Tranquilinho? Podemos seguir ainda? Ainda falando de substantivo. Hoje a gente tem uma aula todinha de substantivo. Também existe, galera, os substantivos epicenos. O que são os substantivos epicenos? Os epicenos vão designar seres vivos por meio de um único gênero gramatical. Quando é necessário diferenciar o sexo dos animais, acrescenta-se o substantivo macho ou hembra. Macho ou hembra. Exemplo, la lechuza macho, la rinoceronte hembra. Então, nós temos aí alguns exemplos. Se eu estiver falando de animais, eu posso usar el macho, la hembra. Ou podemos também, dependendo da palavra, utilizar o artigo na frente, né? Nós temos aqui la vítima. La víctima, a vítima, ela é feminino, porém, ela vai se referir tanto para o masculino quanto para o feminino. El personaje também, que eu posso falar el personaje feminino ou el personaje masculino. E em português a gente usa o personagem feminino, a personagem feminino, ou masculino. É o contrário, o personagem masculino e a personagem para o feminino. Porém, na regra
culta, né? Na regra culta, na língua portuguesa, o correto é o personagem. Então, você pode ver em muitas gramáticas o personagem se referindo tanto para o feminino quanto para o masculino. Então, o personagem da atriz fulana de tal. O personagem da Fernanda Montenegro. Então, sempre vai ser o personagem em língua portuguesa. Mas a norma coloquial, que é a do dia a dia, a gente pode usar a personagem da Fernanda Montenegro. Mas, para a norma culta, é o personagem. E em língua espanhola é el personaje, tanto para o masculino quanto para o feminino. O que vai mudar é quando a gente fala masculino e feminino no final. El rinoceronte, la rinoceronte. Então, vai ser el rinoceronte macho, la rinoceronte hembra. La lechuza. O que é lechuza? Lechuza, gente, é aquele bichinho lindo, a coruja. Então, la lechuza macho, la lechuza hembra. La avispa. A avispa é a vespa. Então, la avispa macho, la avispa hembra. El tiburón, que é o tubarão, el tiburón macho, el tiburón hembra. Então, não é tiburón, tá? É tiburón, igual ti do nordestino. Tiburón. La ballena hembra e la ballena macho. La ardilla, galera, não é que tá ardendo nada. La ardilla é o esquilo. Então, la ardilla macho, la ardilla hembra. El armadillo é o tatu. El armadillo macho, el armadillo hembra. Quase que não sai, né? Então, resumidamente, os epicenos são seres vivos que têm um único gênero para especificar o nome em um único gênero para especificar tanto masculino quanto feminino. O que vai mudar é o acréscimo. Mas a gente tem aqui, ó, que prestar bastante atenção. Toda vez que a prof colocar esse orro aqui, é que vocês têm que prestar atenção. Os substantivos femininos iniciados com a vogal A, tônica, quando no singular, não são definidos pelo artigo A, e sim pelo artigo E. Então, quando ele começar com um A, por exemplo, as palavras que o acompanham sempre vão permanecer no feminino. Por exemplo, água helada, a água gelada. Helada, madrina. Lembra lá na última aula que nós falamos daquelas palavrinhas que a gente, para soar melhor no ouvido, que agora eu esqueci o nome, de novo. Enfim, vocês lembram da última aula, né? Então, e eu vou ficar pensando, mas tudo bem, daqui a pouquinho eu lembro. E aí a gente usa esse ele para poder soar um pouquinho melhor no nosso ouvidinho. Seguindo, tem ainda, falei para vocês, é muita coisa de substantivo. A gente acha que substantivo é tudo pouca coisa, mas não é. Tem uma vasta explicação, tem vastos exemplos, várias regras e várias exceções. Então, nós temos o gênero gramatical dos substantivos. A gente precisa prestar bastante atenção nessa formação de gênero, porque as regras do gênero do substantivo vai ajudar muito você a entender as regras do heterogenérico, que a gente vai estudar mais para frente, que é a mudança de gênero. Então, se você conseguir compreender as regras da formação do gênero do substantivo, aí você vai conseguir também compreender lá os heterogenéricos. A maioria dos substantivos terminados em o, elas são masculinas. El ojo, el alto, el hombro, el cuello.
Cuello é o quê, galera? Vocês lembram? Cuello não é coelho. Cuello é pescoço. Pescoço. Então, pescoço não é percueso, é cuello. Todos os terminados em consoante, el poder, el amor, el olor, el ápice. Todas as palavras terminadas em arre, que na língua portuguesa, elas são agem, certo? Esse aqui, eu vou puxar para cá que fica melhor, agem. Todas as palavras terminadas em agem na língua portuguesa vão para o espanhol como arre, e elas são masculinas. Por exemplo, el viaje, que em português é a viagem, feminino. Em espanhol, el viaje, masculino. El garaje, português, a garagem. El maquillaje, a maquiagem, entendeu? Em língua portuguesa, as palavras terminadas em agem são femininas. Em espanhol, são masculinas, porque elas se transformam em arre, certo? As palavras terminadas em hambre, el hambre, el enjambre. Terminadas em an, el plan, el huracán. Terminadas em OR, el color, el dolor, com exceção do labor, que fica, que é trabalho, é la labor. Somente essa palavra terminada em OR, que ela é feminina. Todas as outras terminadas em OR são masculinas. Todas as cores, elas são masculinas. El rojo, el morado, el rosado. Algumas palavras terminadas em E, el puente, el guisante. E os dias da semana também são masculinos. El lunes, martes, miércoles. E aqui no primeiro exemplo, nós também temos aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui, ó. Olha aqui, outra atenção. A maioria dos substantivos terminados em O, a exceção são el yoga, que é a yoga, né? Vai terminar em A. El dia, que é o dia, que vai terminar em A também. Então, tem essa exceção. Essas duas palavrinhas terminadas em A, elas são masculinas. Podemos continuar? Então, vamos lá, né? Tá quase terminando os substantivos. Então, agora, como é que forma o feminino? Muito importante prestar atenção, viu? Vão fazendo as anotações. É muito importante que vocês anotem essas regrinhas, que vai ser muito útil para vocês no futuro. A maioria das palavras terminadas em A, com exceção de la mano, que é terminada em O, la moto, que é terminada em O também. Então, la silla, la naranja, la rodilla, la guitarra, la botella, la iglesia, todas palavras terminadas em A que são femininas. Todas as palavras terminadas em es, essa e ye, la vejez, la tristeza, la naturaleza, la carie, la serie. É quase uma regra também na língua portuguesa, né? Porque é também a velhice, a tristeza, a natureza, a care, a série. Então, todas essas palavrinhas aqui, elas também traduzidas para a língua portuguesa, continuam sendo femininas. As palavras terminadas em cia, sion e da também são femininas. La democracia, la declaración, la ciudad. Palavras terminadas em ansia, ansa e sion. La abundância, la esperança, la confusão. Palavras terminadas em tad, la amistad. Terminadas em tud e umbre, la juventud, la muchedumbre. E todas as horas também são femininas. Son las 2 de la tarde, son las 5 de la mañana, son las 12:30 e assim por diante. Certo? Essas são as regrinhas do feminino. Atenção, galera!
Os substantivos inanimados, que são aqueles que a gente não pode, são inanimados, não tem vida, né? Vida assim, respira, tá? Vocês entendem. As terminações A e O podem marcar a relação entre a árvore, a flor e o fruto. Porque existe ali, vamos lá para o nosso exemplo, né? A cereja. Então, nós temos a cerejeira, a cereja, certo? Em português. Não dá de confundir a maçã, a macieira, a manga, a mangueira, o caju, o cajueiro. Então, muda totalmente. Mas no espanhol, gente, só o que vai mudar é aqui a terminação do A para o O. O O é o nome da árvore e o A o nome da fruta. Então, lembrando, o O igual a nome da árvore. A igual nome da fruta, tá? Ou do fruto, né? Cereço e cereça. Cereço é o nome da cerejeira, cereça é o nome da fruta, cereja. Manzano é o nome da macieira, manzana é o nome da fruta. Almendro, amendoeira, o nome da árvore. Almendra, o nome da fruta, amêndoa. E assim vai acontecer com todos os tipos das relações entre árvore, fruto e flor, tá? Então, nós temos ali el carro e el carroeiro. Então, o caju e o cajueiro também vai mudar para essas regrinhas. Mais para frente a gente vai conhecer ali, quando a gente falar de frutas, nós vamos ter um vocabulário todinho para vocês entenderem as frutas e o nome das árvores, tá bom? Então vamos seguindo. Ambíguos quanto ao gênero, ou seja, ele vai ter duplo sentido. Quanto ao gênero, são aqueles substantivos que podem ser usados tanto no feminino quanto no masculino. Em geral, denominam entidades inanimadas. Por exemplo, el mar, la mar, el vodka, la vodka, el açúcar, la açúcar, el pijama, la pijama, el biquíni ou la biquíni. O número dos substantivos, galera, última lâmina aqui sobre substantivo. Existem 4 regras para a formação do plural. A primeira, substantivos terminados em vogal, nós vamos acrescentar S acrescenta-se a consoante S ao final. Por exemplo, alto, autos. Substantivos terminados em consoantes que acrescentam ES. Amor, amores. Mês, meses. Buey, bueses. Com exceção de jersey, que vai ser jerseys. Substantivos terminados em Z. Você vai trocar o Z por C e acrescentar ES. Nariz, narices. Lápis, vai ficar lápis. Substantivos terminados em S ou X que vêm precedidos de vogal, átona, eles vão ser invariáveis. Por exemplo, el jueves, los jueves, a quinta ou as quintas. El tórax, o tórax ou los tórax, os tórax, certo? Então, é simples as regrinhas aí de número do substantivo. É muito parecido com a língua portuguesa, porém, a gente tem que lembrar que para todas as regras nós temos as nossas exceções, nós temos que lembrar que tem muitas palavras terminadas em Z, em espanhol, que vai transformar para o CES e assim sucessivamente, tá bom? Então, é importantíssimo. Eu dei muitas dicas para vocês, eu dei muitos exemplos e é importante que vocês façam as anotações dessas dicas, desses exemplos. Por quê? Porque isso vai ajudar você
ali, na hora da atividade, mais para frente, no momento que você precisar escrever alguma coisa, que você precisar falar de alguma coisa em espanhol, vai te ajudar muito as regrinhas e as dicas que eu dei. Belezinha? Agora a gente vai para um momento super especial, então vamos rodar a vinheta do vocabulário. Isso aí, chegamos na hora do vocabulário. Eu amo esse momento, gente, porque eu adoro ensinar palavras novas para vocês. E hoje eu trouxe vocabulário de alimentação. Então, palavras ligadas à alimentação. Vamos lá? Então, um zoom grandão aí, Gilberto. Isso! O que eu posso falar? Quais são os momentos da nossa alimentação? A hora de alimentar-se, a hora que a gente vai comer. Então, nós temos aí, no café da manhã, é el desayuno. Então, falem comigo, el desayuno. A hora do almoço é el almuerzo. Ou ainda, la comida. Tem essa outra forma que eles falam, é a hora da comida. A hora da comida é a hora do almoço. Temos também o jantar. O jantar é la cena. La cena, que também vocês vão ver mais para frente, que ele é um heterossemântico. Ele vai ser um falso cognato. Ele vai ser um falso amigo que engana. A gente acha que cena é cena de teatro, cena de novela. E, na verdade, cena é jantar em espanhol. E sobremesa? Sobremesa se chama postres. Los postres são as sobremesas. Aí eu trouxe para vocês só algumas, assim, as principais, né? Os principais nomes de carnes. Então, nós temos bacon, panceta ahumada. Então, eles usam tanto bacon para bacon, como panceta ahumada, que seria panceta defumada. Ahumada é defumada. Bife é steak. Carne moída, carne picada. Fígado, hígado. Eu não gosto. Vocês gostam? Ouvi gente falando, delícia. E também vi gente aí falando, oh, não, fígado não. Eu sou do time do, oh, fígado não. Frango, el pollo. Já ouviram? El pollo loco. El pollo loco é o frango louco. Chorizo ou longaniça é a linguiça. Jamón, presunto. Cerdo, porco. Salchicha ou salchichón, salsicha. Pescado, peixe. Arroz, farinha, harina. Farofa, arinha. Olha aqui a diferença. Feijão, frijol. Lasanha, lasanha. Macarrão, macarrão. Mandioca, mandioca ou yuca. Massa, pasta. Molho, salsa. Molho de tomate, salsa de tomate. Omelete, tortilla. Ovo frito, huevo frito. Panqueca, panqueque. Polenta, polenta. Purê de batatas, purê de papas. Sopa, sopa. Frutas, abacate, faltou o A aqui. Abacate, palta ou aguacate. Abacaxi, pinha, ananás. Ameixa, ciruela. Amora, mora. Banana, banana ou plátano. Castanha, castanha. Cereja, cereça. Coco, coco. Framboesa, framboesa. Goiaba, guajaba. Laranja, naranja. E para finalizar as frutas, limão, limão. Maçã, manzana. Mamão, mamón ou papaya. Manga, mango.
melancia, melão de água ou sandia, melão, melón, morango, frutilla ou fresa, pera, pera, pêssego, durazno ou melocotão, tangerina, mandarina e uva, uva. E a literatura espanhola, nós temos aqui La Gitanilla, a Ciganinha, de Miguel de Cervantes, que é uma coleção de relatos breves de uma novela. Uma novela que narra a história de amor entre a Preciosa, que é uma cigana, que se apaixona por Juan Cercamo, um jovem da alta nobreza. Então, é ali o típico romance, né, ali mexicano, que a gente já conhece bastante, vale muito a pena ler. E as curiosidades da Bolívia, ela está localizada na América do Sul, nosso país vizinho, faz fronteira com o Brasil, Paraguai, Argentina, Chile e Peru. Os países têm duas cidades, têm duas capitais, La Paz, que é a sede do governo, e Sucre, que é a capital legal do país. O espanhol é o idioma mais falado, porém ele tem mais de 30 línguas oficiais, entre elas o Aymara, Quichua, Cartejana, Tacana, entre outras. A cultura boliviana é extremamente rica, tem características diversas e muitas influências pré-incas, pré-espanhola e africana. Alguns dos pontos principais são a arquitetura, a pintura, as esculturas, a literatura, a dança e a música. A Bolívia é muito procurada principalmente pelos brasileiros, porque tem um custo de vida mais baixo e a educação também é mais barata. Então tem muitos brasileiros que vão para a Bolívia fazer medicina porque é mais barato. Além disso, o país faz parte do acordo sobre residências nacionais dos estados partes do Mercosul, assim como o processo de imigração é facilitado. E é isso aí, galerinha. Chegamos aí ao final de mais uma aula de língua espanhola. Eu espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos daqui a pouquinho na nossa revisão. Um beijo!